Levíticos capítulo 23, do versículo 26 até o versículo 32, nos diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Mas aos 10 deste mês, 7º, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Agora nós estaremos falando sobre Yom Kippur. É a 6ª festa das 7 festas do Senhor que nós estamos entendendo. Este dia é o dia mais sagrado, o dia mais esperado pelos judeus. Na tradição e no conhecimento deles, no que está determinado, na Yom Teruah, que é a festa das trombetas, era aberto os livros. E Deus, abrindo os livros da vida, ele via como havia sido as obras desta pessoa, de todas as pessoas durante aquele ano. E agora estas pessoas teriam estes 10 dias para no dia de Yom Kippur, o dia em que se fechava, se encerrava, eu fechava novamente os livros e teria mais um ano agora para que esta pessoa vivesse debaixo daquele decreto do que havia acontecido. Então, eles teriam que arrepender-se, eles teriam que colocar em ordem a sua vida, eles teriam que colocar em ordem as coisas que não estavam de acordo com o que Deus estava determinando. Este era o dia em que o sumo sacerdote tinha a autorização de Deus para poder entrar ao lugar santíssimo, ao Santo dos Santos. No mesmo livro de Levíticos, no capítulo 16, você encontra explicado como funcionava este dia. Este era um dia de muita atividade para o sumo sacerdote. Era o dia de todo o ano aonde ele mais era exigido. Porque como sumo sacerdote, ele deveria expiar os pecados dele mesmo, da sua família e de toda a nação. E como fazia isto? Ele tinha que levar um novilho por purificar os seus pecados. E este novilho era morto, ele com este sangue entrava ao lugar santíssimo e aspergia isso sobre o propiciatório para purificar-se a si mesmo e a sua família. E ele voltava a sair e levava outro sangue, que era o sangue de um bode, porque eram separados 2 bodes. E tinha o bode que era o do Senhor e o outro bode que era o bode da expiação, ou de Azazel. E este bode do Senhor era morto e este sangue também era levado ao lugar santíssimo e também colocado no altar que estava aí na entrada do lugar santíssimo, para, através disso, fazer a purificação dos pecados
tanto do sacerdote, para que ele pudesse depois entrar para expiar os pecados da nação, e também ele pudesse ser limpo e não fosse morto estando na presença de Deus. Se você vai na palavra, você encontra situações. Isaías capítulo 6, ele treme nas bases quando ele se dá conta que ele vê o trono de Deus. Diz que o céu se abre e ele vê o trono de Deus, e Deus sentado no trono, vê os querubins, e ele começa a desesperar-se, porque ele diz: eu vi a Deus e agora eu vou ser morto, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito em meio de um povo de impuros lábios. E disse que este querubim vem e traz uma brasa tirada deste altar na presença de Deus e toca os lábios dele para que ele fosse purificado. Este dia, o dia da purificação, o dia da expiação do pecado, o dia de ser purgado tudo aquilo que estava contaminando a vida desta pessoa, também era o dia em que Deus limpava a nação da contaminação dos pecados que foram feitos ou foram praticados como nação. Uma nação que passa a cumprir e fazer leis e fazer coisas que são abominação diante de Deus. Eles estão, através dos seus atos, contaminando o território aonde eles estão. No capítulo 16, você vai encontrar que Arão, sendo sumo sacerdote, ele deveria estar purificando a tenda da congregação, deveria estar purificando o altar aonde estava sendo feitas as ofertas, para que este altar pudesse estar também produzindo esta limpeza dos pecados de todos aqueles que levavam aí. E esta purificação do altar, do tabernáculo, do lugar santíssimo aí, da santificação de tudo isto, era para que Deus pudesse seguir habitando em meio daquele povo. Porque agora o tabernáculo estava no meio do acampamento. Se você vai entender, você vai ver que existia da parte de Moisés uma tenda antes do tabernáculo, antes que Deus tivesse dado a ele o conhecimento de como deveria construir o tabernáculo. Estava a tenda onde ele se reunia com Deus. A tenda depois evoluiu para o tabernáculo. Então, este lugar onde se encontrava Deus, a presença de Deus através da arca da aliança, era um lugar onde podia estar este ambiente contaminado a ponto de que a presença de Deus não estivesse aí. Então, eles deveriam, cada ano, fazer isto. E aqui fica, para nós, neste tempo, um entendimento. Nossas nações estão contaminadas por pecados praticados pelas pessoas que vivem nestas nações. Infelizmente, a própria nação de Israel, conhecedora destes princípios, tem feito coisas que estão contaminando o território da sua nação. E esta contaminação, sem ser extirpada, e sem ser expiada e sem ser purificada, ela traz para as pessoas e para o ambiente o juízo e a ausência de Deus. Isto todos necessitamos. E por que não aproveitar este tempo para entrarmos em jejum, em oração e tomarmos decisão de mudança de atitudes, de deixarmos os pecados que contaminam uma nação. Os pecados que normalmente praticados como nação, como um povo, e que produzem esta contaminação do território, estão ligados com a idolatria e com a imoralidade sexual. E se você analisa as leis que são feitas
E a forma de proceder das pessoas nas suas nações, elas são feitas normalmente violando os princípios nesses dois requisitos. Arão, quando fazia a purificação, ele também estava purificando a tenda da congregação, estava purificando o santuário, estava purificando o altar. E esta é uma necessidade que toda nação tem, de que exista uma igreja que se levante para ser um modelo de purificação, para viver cumprindo os princípios do Senhor e extirpando toda a contaminação com as coisas que não agradam a Deus. Agora, este ritual, ele foi cumprido e era necessário ser realizado todos os anos. Cada ano, o sumo sacerdote, neste dia desta festa do Yom Kippur, ele entrava ao lugar santíssimo para fazer a expiação pelos seus pecados e depois pelos pecados do povo. Este novilho e este bode que eram mortos, eles eram levados para fora do acampamento e eram queimados totalmente. E havia um outro que era o bode da expiação, ou em alguma tradução, Azazel, que não se sabe o que é, se é um demônio, um anjo caído, ou se é um deserto, ou se é um abismo. Mas o que se fazia com este bode é que se dizia nele, se impunha a mão, o sumo sacerdote impunha a mão sobre ele e dizia todos os pecados da nação a ele. E uma pessoa levava este bode, soltava ele para que ele ficasse perdido ou fosse ao deserto até que ele morresse. E ele normalmente levava colocado no seu chifre uma fita vermelha que era colocado um pedaço aí e outro pedaço estava na entrada do tabernáculo. E esta fita disse que com o passar dos dias ela se transformava de vermelho para branco, dando Deus o sinal ao povo de que eles estavam perdoados por um ano mais. Se você vai a Hebreus, você encontra a narrativa de que Jesus, o nosso sumo sacerdote, entrou uma vez por todas a este lugar e que no momento em que ele estava na cruz, morrendo, derramando o seu sangue, este véu do lugar santo para o lugar santíssimo foi rasgado de alto a baixo, permitindo agora que todos pudessem ver ao lugar santíssimo, o que antes era algo que tinha que ter todo um preparo e que o sumo sacerdote uma vez somente por ano poderia entrar naquele lugar e ainda ia com uma corda amarrada na cintura, porque se ele mesmo com toda a santidade que ele estava buscando e se preparando e se lavando e colocando as roupas especiais e purificando-se a ele mesmo e oferecendo sacrifício por purificar os seus pecados, com tudo isto, se passasse que Deus o matasse por entrar na presença dele com alguma impureza, ele não poderia ser resgatado, alguém não poderia entrar lá para resgatá-lo porque morreria, então teriam que puxá-lo pela corda. Quando Jesus morre, este véu se rasga. E na história, já pelos escritos de historiadores, é narrado que a partir do ano 30 e algo, já não ficava branca esta fita que era pendurada na porta do tabernáculo. Por quê? Porque nunca mais se necessitaria fazer expiação. Hebreus conta que o nosso sumo sacerdote, se fosse ele fazer isto, ele não poderia, porque ele nem era da ordem dos sacerdotes, ele não era da tribo de Levi. Jesus era da ordem de Melquisedeque.
Mas ele é o sumo sacerdote que está à direita do Pai e que entrou ao tabernáculo celestial e que levou o seu próprio sangue para limpar totalmente todos os nossos pecados. Daquele que decide se arrepender e decide aceitar este sacrifício e se submeter a este Senhor, para que possa receber esta bênção e que possa estar nesta condição de redenção e de total limpeza, e que seja limpado todo o seu pecado pelo poder deste sacrifício. Esta era uma festa, ou é um dia onde deveria haver aflição, eles deveriam estar afligindo a sua alma. Isto significa um jejum completo até da água. Deveriam estar buscando a presença de Deus, orando, lendo a palavra. Não necessitamos ter revelação para entendermos que esta é uma atitude que é necessária para este tempo, para todo aquele que conhece a Deus e sabe o poder de Deus e toda a obra que Ele fez a favor nosso, da nossa família e da nação que nós pertencemos. E este é o propósito com esta festa, que haja a expiação e ser extirpado e ser limpado todo o pecado, para estarmos preparados para entrar à última festa das 7 festas do Senhor, que é a festa dos tabernáculos, a festa onde celebraremos a nossa vitória. Mas este dia de Yom Kippur é o dia onde você, estando em Israel, você não vai encontrar absolutamente nenhuma atividade, porque eles estarão em completa aflição de alma, buscando a presença de Deus, para ser limpos de tudo isto. Como você interpreta e como você viveria este dia? Um dia onde Deus espera ouvir das nossas bocas a confissão dos nossos pecados com um arrependimento genuíno, aonde, ao ser limpada a minha vida e a minha casa, a minha própria nação poderá ser também limpada de toda maldade, de todo pecado, de toda idolatria, de toda imoralidade sexual, e que seja estabelecida a santidade de Deus e a presença de Deus. Disse que ainda há um repouso para o povo que confia em Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Nome que é sobre todo nome.